esse vídeo aqui é uma parceria do Grupo de Apoio à Adoção Gesto de Amor com o Instituto Adoptare. A doutora Márcia, ela é presidente fundadora do Instituto e ela tem uma vasta experiência com a adoção. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre as dúvidas que os pretendentes geralmente têm com relação à adoção, tá bom? Doutora Márcia, muito obrigada. Olá, bem. A dúvida que a gente tem aqui é com relação à convivência entre irmãos, tá? Eu vou ler aqui a pergunta. Gostaria de saber quando adotamos uma criança que tem outros irmãos, exemplo, cada criança foi para uma família diferente. Como fica a convivência entre essas crianças? Então, muito importante essa pergunta, viu, Sônia? Porque nós temos nos nossos abrigos muitos grupos de irmãs, né? E a gente discute muito isso nos nossos reuniões, nas discussões, né? Com a justiça, com a equipe do judiciário, como trabalhar essas adoções, né? Na Europa, como França, Alemanha, se trata muito disso, da questão da adoção compartilhada, né? Da possibilidade de ter pessoas conhecidas da mesma família ou que moram na mesma região adotarem duas crianças, porque a gente tem grupos grandes de irmãos, grupos de 5, 6 irmãos, né? E quando essas crianças têm vínculo, é muito sofrido para elas se separarem, né? Por que não uma adoção compartilhada? Por que não uma adoção compartilhada onde a criança possa manter esses vínculos com esses irmãos que são a única referência que elas têm de família naquele momento, né? Eu acompanho casos em que as famílias, eu acompanho um caso, por exemplo, que são 3 famílias, uma adotou um garotinho de 5 anos, a outra adotou 2 meninas um pouco maior, de 7, 8 e 9 anos, e a outra adotou uma menina de 4 anos, todos são irmãos, alguns de pais diferentes, e elas se descobriram através da leitura do processo e passaram a promover encontros de um dia de festa de aniversário, né, esporadicamente, porque uma mora numa outra cidade, mas as famílias buscam isso, né, promovem, isso é importante para aquelas crianças que têm vínculo afetivo e que se sentem muito respeitadas, né, com esses pais que consideram aí a sua história também, né, porque esses irmãos fazem parte da história da criança e tem essa possibilidade, por que não, né? É claro que tem casos que são mais difíceis, né, onde moram esses irmãos, às vezes a criança não tem vínculo, né, não conviveu com esse irmão, tudo isso precisa ser analisado, mas essa possibilidade envolve também um preparo da pessoa que está adotando, né, de manter esse contato da criança com os seus irmãos. Alguns pais não querem, né, manter o contato, porque isso faz parte de uma história anterior, né. Acho que isso precisa ser pensado, elaborado, né. Se é bom para a criança, por que não? Porque o ponto de referência é o benefício da criança, né. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que nos incomodam ou pensar nisso com mais, né, amplitude, em benefício da criança. É importante lembrar que quando a gente entra no processo de adoção, muitas pessoas acham que vai apagar aquela história que aconteceu, né? Aquela vida que aquela criança tinha, isso não vai ser apagado. Você está entrando num ponto da história dessa criança e você está continuando a história dela, né? Então é importante a gente lembrar que uma vez que você está entrando na história dessa criança, e essa criança tem irmãos e de repente tem uma convivência que é muito forte entre eles, essa criança já passou por uma ruptura da família biológica. Será que você vai ser egoísta também de promover mais uma ruptura nessa criança, na vida dela? Então é uma coisa que você tem que pensar, né? Quando a gente está disposto a adotar, a gente tem que estar aberto também a essa possibilidade. Me parece que até que a pessoa fez a pergunta pensando em como ela poderia fazer, né? Talvez essa pessoa que perguntou tenha interesse, né, de fazer isso. E pode ligar, pode levar em dia de aniversário, pode promover algum passeio no parque, pode se comunicar por Facebook. Então, manter o contato na possibilidade que as pessoas têm, mas isso é importante. Às vezes a outra família, ela não quer ter esse contato, esse vínculo, mas é importante que você com o seu filho, você tenha essa abertura.
né? Você esteja aberto a aceitar e toda a história que ela veio antes e você acolher essa criança, né? Eu acho que é um ponto importante, né? Então, se você tem dúvidas com relação a isso, se abra, né? Uma vez que você já está se abrindo à adoção, esteja aberta também à possibilidade dela ter, né, ter esse convívio. E acho que a possibilidade das famílias adotivas compartilharem experiências também, né? Isso. Compartilharem, conversarem sobre as suas dificuldades. Acho que isso acaba sendo uma rede de apoio, né? É interessante essas adoções de irmãos e que vai envolver às vezes 2, 3 famílias adotivas. Né? É importante, né? É importante. Quando a gente está aberto a amar, a gente também não está aberto a não ser egoísta, né? O amor não é egoísta, tá bom? Então, eu agradeço, doutora Márcia, por estar com a gente nesse momento, por mais esse vídeo, tá? Se você tem dúvidas com relação à adoção, pode mandar pra gente, a gente tem um e-mail que vai estar aqui no box de informação, o e-mail do Grupo de Apoio à Adoção Gesto de Amor e também o e-mail do Instituto Adoptare, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, até mais. Tchau, Tchau.